presença dEle, louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de ouvirmos a palavra, de louvar, de cantar, de adorar, por tudo aquilo que temos, Cristo. E às vezes não reconhecemos e valorizamos os detalhes, nós somos gratos a Deus e devemos ficar sempre atentos a tudo que Ele tem feito. Estamos alegres, podemos passar nos dias de férias e hoje estamos aqui com a alegria e o privilégio de poder compartilhar com os irmãos a última palavra. E nós louvamos a Deus porque Ele tem cuidado de todos nós. E há alguns meses atrás eu já havia trazido esse texto ao meu coração, esse propósito que Ele gostaria de compartilhar, que eu compartilhasse com os amados. E eu quero te convidar, meu amado e amada, abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, dos versos 7 ao verso 10. Eu vou pedir a você, em reverência à palavra do Senhor, possa se colocar em pé, à medida que encontrar o texto bíblico. Livro de Êxodo, conhecido as nossas Bíblias, capítulo 3, dos versos 7 ao verso 10. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim a santa e viva palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora, amados, por favor, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 8. Alguns filhos à frente, Deuteronômio, capítulo 8, dos versos 2 ao verso 5. Amém? Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai de amor e de graça, nós te agradecemos pela alegria, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, por podermos ter todos os momentos preciosos que já tivemos e agora podemos compartilhar, ler a tua palavra, porque, Senhor, ela é a verdade que nos inspira, que nos fortalece, que nos instrui, que nos guia. E nós clamamos, ó Deus, que o teu precioso Espírito possa trazer luz desta palavra aos nossos corações, possa trazer entendimento, possa trazer discernimento desta palavra a cada um de nós. E que, Senhor, pela mesma unção do teu Espírito, eu possa ser instrumento nesta noite para compartilhar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Que eu não fale do que eu acho, mas daquilo que o Senhor tem trazido à minha vida, Senhor. O que importa, Deus, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. É o que oramos agradecidos na plena e total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados, amadas, podem se assentar. Creio que muitos dos irmãos que estão aqui, né, alguns dos juvenis talvez já tiveram a experiência de namorar, né, de noivar, de preparar as coisas para o casamento.
Alguém por acaso encontrou a amada, pediu em casamento no mesmo dia e deu tudo certo? Acho que ninguém aqui, né? Eu conheço já um casal de pastores lá no Rio Grande do Sul que ele encontrou, ele foi numa caminhada com o povo da igreja e ele voltou namorando. Conheceu uma moça, e no caminho foram conversando, voltaram namorando e são uma bênção até hoje. Exceções. Mas a maior parte de nós temos um processo. Você conhece, aí você olha, você fica esperança de vir de novo, aí vai tentar conhecer um pouco mais. Hoje, com as modernidades, nós vamos entrar no Facebook, vai tentar ver se conhece alguém que conhece aquela pessoa, ver o perfil e tantas. Na minha época, com a Dani, foi o Orkut. Entrei no Orkut dela e começamos a conversar e tentar se conhecer, saber quem eram os amigos, olhar as fotos para ver. E aí, quando fomos começando a namoro, todo aquele processo de encontrar, aí toda, né, sempre arrumadinho, gravata, cabelo cortado, cheirosinho, sempre todo um processo para conquistar, e aí com o tempo nós vamos convivendo, conhecendo um pouco mais, vendo os detalhes, a personalidade, as coisas. Nada é de um dia para o outro, é um caminhar, é um processo, é um tempo necessário e precioso para que a gente possa conhecer, porque nenhum de nós casaria com qualquer um. Queremos casar e entendo eu que casamento é a nossa segunda decisão mais importante da vida. A primeira é aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a segunda é com quem nós vamos casar. Amém. Porque creio ser um projeto de Deus, um projeto para a vida toda. Esse é o plano perfeito do Senhor. Então, prepararam, esperaram, e aí sim conseguimos consumar o casamento, aquele tempo precioso de construir uma família. E aí vem um novo desafio. Mas, queridos, assim como é preciso haver esse trabalho, esse processo, Deus deseja trabalhar conosco e falar por meio dos processos, por meio do caminhar, por meio desse preparar. E esse texto que lemos, o primeiro texto, que nos fala sobre Êxodo capítulo 3, é aquela experiência da sarça ardente. E que Moisés está lá trabalhando, de repente ele começa a ver uma planta, uma sarça pegando fogo, e ela pega fogo, mas ela não queima, ela não se consome. Aí aquilo chamou a atenção dele, ele chega até lá, vai ver o que está acontecendo, e ali Deus se manifesta e fala com ele, e diz que ouviu as aflições do povo, que viu tudo aquilo pelo que o povo estava passando, e que Deus o enviaria a levar aquele povo a ser liberto da escravidão e chegar à terra prometida. Deus foi ali e deu um projeto completo para Moisés. Falou: olha, esse é o começo e esse é o alvo. Vocês estão aqui, vocês vão chegar ali. E aí nós vamos ler na sequência o texto do Deuteronômio, que já é Deus lá na frente alertando o povo depois de ter passado pelo deserto, dizendo: lembrem-se do que aconteceu. Lembrem-se que foram 40 anos passados no deserto. 40 anos por causa da desobediência. 40 anos por causa do coração endurecido. Por isso que aquele povo precisou passar um tempo tão maior do que o previsto. Dizem que o tempo previsto ali era aproximadamente um mês, essa caminhada. Eles levaram 40 anos. Sabe imaginar isso, irmãos? Eu fiquei pensando, fiz a conta, falei: imagina, a expectativa de um mês virar 40 anos. Que fosse um ano, vai imaginar que eles iam bem devagarzinho. Se transformou em 40 anos. E Deus estava ali, não só lembrando desse tempo, mas lembrando da provisão, de toda a forma como Ele sustentou o povo durante essa caminhada, durante todo o propósito. Mas há algo interessante, queridos, que quando Deus falou com Moisés, Ele disse que ia tirar o povo do Egito, de escravo, e levar à terra prometida. E eu creio que Deus tinha um plano escrito para isso. Ele planejou, falou assim: vamos tentar desse jeito. Mas no meio do caminho, o plano teve que ser mudado. Eu creio que no coração de Deus não havia o desejo de que todos que estavam lá como escravos, a Bíblia fala que os maiores de 20 anos, que todos eles morressem e não pudessem desfrutar da terra prometida. Eu creio que esse não era o plano perfeito, ideal e o sonho do Senhor, mas foi o que aconteceu por causa da postura, por causa da forma como o povo lidou com aquelas circunstâncias, com as dificuldades, com as adversidades. E a partir dessa experiência, queridos,
eu gostaria de compartilhar alguns princípios que nós podemos aprender com tudo isso que o povo passou. E essa é uma das experiências muito marcantes da vida, tanto que há pouco tempo o Márcio abriu na Record, né? Aquela falou, tem um filme, né? Eles fizeram até um filme que está no cinema agora, promovendo esse momento tão impactante da palavra de Deus, da ação de Deus, da intervenção do Senhor. E alguns princípios que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. O primeiro princípio: Deus nos conhece plenamente. Deus te conhece totalmente. Quando vemos a expressão lá em Êxodo 3, e Deus se apresentando a Moisés, e ele diz: eu ouvi a aflição do povo, eu sei pelo que eles têm passado, eu sei o quanto eles têm sofrido diante daquelas condições, eu tenho ouvido o clamor deles. Ainda que o povo não sabia disso, certamente muitos estavam lá vivendo aquela vida e não sabiam que Deus estava ainda preocupado e pensando nisso, mas Deus estava. Deus está preocupado, meu querido, minha querida, comigo e com você. Ele sabe das nossas angústias, dos nossos anseios, das nossas necessidades. Ele conhece cada detalhe das nossas vidas. Nada passa desapercebido ao Senhor. Mas, queridos, nas nossas vidas é essa certeza que precisamos ter, de um Deus que nos conhece. E Ele nos conhece de uma forma tão plena e tão poderosa. E aí nós queremos entender, se Ele nos conhece, por que às vezes Ele não faz nada? Porque aparentemente Ele está lá parado. Porque nós às vezes não enxergamos esse plano. E aí vem o segundo princípio: Deus tem um plano, e é um plano completo para cada um de nós. Deus tem um plano, e é um plano completo para cada um de nós. Da mesma forma, quando Deus falava com Moisés, ele disse: Moisés, eu vou usar a sua vida para retirar o povo do Egito. Eles estão escravos, sofrendo, e eu vou usar a sua vida só para isso. Que já seria muita coisa, não seria, queridos? Deixar de ser escravo já estava bom demais. Mas Deus não tinha só o deixar que eles fossem escravos. Deus tinha o plano perfeito. E o plano perfeito levava-nos à terra prometida, a uma terra ampla. O texto fala uma terra onde mana leite e mel. Mana leite e mel não quer dizer que estava tudo dando de sopa, mas era um lugar onde eles poderiam e haveria uma possibilidade de produzir o leite e o mel. Deus, queridos e queridas, nunca tem um plano meia boca para nós. Deus nunca preparou um casamento, como se diz lá em Itapeva, Jaguara para você. Um relacionamento, mequetrefe. Deus tem um plano perfeito. Um plano perfeito para cada um de nós. Mas, meus amados, nós só podemos conhecer esse plano perfeito quando nós entramos num processo de conhecimento, num processo de libertação, como aconteceu com o povo do Egito. E vem o terceiro princípio: é preciso passar por um processo de libertação. Eu creio que o item mais icônico das 10 pragas é a morte dos primogênitos. Quando é derramado sangue, o cordeiro foi morto, o sangue passava nos umbrais das portas, e onde havia sangue não houve morte. E é interessante a marca espiritual, nós já compartilhamos isso. Para imaginar as densas trevas da meia-noite, o sangue numa porta de madeira. Tem algum sinal físico ali? Mas havia um sinal espiritual naquele lugar. Esta família, cuja porta estava marcada, pertence ao Senhor. E o anjo da morte, que diz o texto também, quando lemos lá, diz que o texto foi sobre a terra do Egito. Não foi só sobre os egípcios, foi sobre todos, mas porque havia o sangue, houve libertação. E é a mesma coisa que diz sobre nós. Hoje nós podemos e precisamos crer e tomar posse do sangue de Jesus. Jesus é o caminho, é a porta que se abre para o nosso processo de libertação. Vivemos num mundo perdido, longe de todos os caminhos, de valores, de princípios. De repente surge Jesus, o Senhor que se entregou por amor a cada um de nós. E quando nós o aceitamos e o reconhecemos como Senhor e Salvador, somos
salvos e ganhamos o direito à liberdade. Ah, pastor, mas eu não sou liberto na hora. Algumas pessoas eu já ouvi falar, aqueles queridos que têm uma conversão tão poderosa que de uma hora para outra todas as opressões, todas as mágoas, tudo passou. Mas a grande maioria de nós precisa passar por um processo. Mas a chave para iniciar isso é o Senhor Jesus Cristo. É crer, é passar pelo sangue, é tomar posse e declarar: Senhor, eu creio que o sangue de Jesus foi derramado em favor da minha vida, para me dar acesso ao Senhor que eu não poderia dar, para me dar a oportunidade de começar o meu processo de libertação. Então precisamos sempre nos lembrar disso, queridos. E não basta só confessar que Jesus é o Senhor. É preciso caminhar. Jesus fala: se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. É preciso haver uma caminhada. É preciso haver um passo. E aí nós encontramos o nosso terceiro princípio, que é preciso caminhar. Dá para imaginar o povo lá no Egito, queridos? Eles estavam escravos, a situação era difícil, mas eles tinham a casa deles, eles tinham, na pior das situações, um lar. E aí, de uma hora para outra, quase 1 milhão, alguns historiadores dizem, quase 1 milhão de pessoas saem das suas casas, pegam os seus animais, pegam as suas coisas e vão embora. Não é uma coisa meio estranha? Se alguém propusesse algo assim para você hoje: olha, nós vamos largar tudo aqui e vamos sair. Para onde? Nós vamos sair para a Terra Prometida. Onde é que é? É o lugar lá prometido por Deus. Porque a maior parte do povo era escravo, não fazia a menor ideia de onde ficava a Terra Prometida. E aquele povo fez o quê? Se levantou e foi caminhar. Porque só conquistamos a libertação completa quando nós caminhamos. Quando nós começamos a andar e dar os passos e ir em direção a um alvo, a um objetivo. Não adianta, meu querido, minha querida, declarar a Jesus como Senhor e Salvador e continuar vivendo do mesmo jeito. E continuar com as mesmas manias, objetivos, princípios. É preciso caminhar. É preciso andar. É preciso se dispor. É preciso dar os passos. Sair da inércia. Não dá para querer uma libertação e viver na vida acomodada. Ainda que a vida acomodada seja uma vida de escravo, e às vezes se acomoda isso. Estamos lá, o famoso pecado de estimação, estamos ali vivendo aquela vida. Deus não tem isso para nós. Deus deseja que nós possamos chegar até a prometida. Ele tem o melhor, Ele tem o perfeito, Ele tem aquilo que é tremendo para cada um de nós. Assim como eu louvo, como nós falamos no casamento, eu creio que muitos dos irmãos aqui podem dizer: Senhor, eu louvo a Deus porque eu cheguei à Terra Prometida. Eu encontrei a minha amada, eu encontrei o meu amado e somos felizes. E eu louvo a Deus porque nós nos completamos, porque nós crescemos juntos, porque nós temos a alegria de estar juntos. Quantos casais podem dizer isso? Amém. Eu posso dizer com muita alegria. Tem luta, tem dificuldade, tem, é difícil, mas eu louvo a Deus porque nós lutamos, temos as dificuldades juntos. Então é preciso caminhar, é preciso sair. Mas, queridos, o caminho não é o que a gente escolhe. O caminho não é aquele que a gente gostaria de fazer. O caminho é o que Deus tem para cada um de nós. E aí vem o quarto princípio: é preciso passar pelo deserto. É preciso passar pelo deserto. O povo, queridos, chegou. Pensem um pouquinho na história do povo. Eles viram as 10 pragas. Alguma das pragas é algo cotidiano? Não. Poder sobrenatural completo de Deus. Legal, o faraó deixou eles embora, conseguiram, os egípcios deram os bens para eles, deram as coisas para eles, saíram lá com bens, com coisas, estão no caminho, chega na frente do mar, desesperado, o faraó vindo lá atrás, aí algo simples acontece. Eu acho que um dos milagres no quesito da área física mais surpreendentes da Bíblia, surpreendentes da Bíblia, é a abertura do mar. E aquele negócio se abrindo, aquele mar. E aí o povo passa a
seco. Depois que o povo passa, vem o mar e afoga todo o exército de Faraó. Aí aquele povo está lá, louva a Deus, adora a Deus. Aí Moisés sobe ao monte para ter intimidade com Deus, pegar as placas da lei. Quando Moisés volta, o que encontra? Um bezerro de ouro. Olha o que Deus fez. Olha a manifestação sobrenatural, as manifestações sobrenaturais de Deus. Mas a primeira atitude do povo quando chega no deserto é fazer um bezerro de ouro. E foi feito por Arão. Quem fez o bezerro de ouro foi Arão, o ajudante de Moisés. Por que é preciso passar pelo deserto? Para sermos tratados, para sermos quebrantados, para sermos moídos, para conhecermos quem nós somos, queridos. Deus sabe quem nós somos? Nós já falamos no começo da palavra que o primeiro princípio é que Ele nos conhece. Ele precisa nos mandar no deserto para Ele nos conhecer? Não. Ele precisa nos mandar no deserto para eu e você, para que nós nos conheçamos, para saber o que é que está escondido lá dentro e não sai dentro de uma capa crente, dentro de um visual certo, bonito, aparência de servo do Senhor, que fala aleluia, glória a Deus, mas o que está lá dentro? O deserto, queridos e queridas, é o lugar onde somos moídos, aonde a realidade, a verdade vem à tona. E eu creio, queridos, que uma das formas de Deus nos tratar são filhos. Hoje a gente tinha acabado de trocar o Daniel, ele estava todo bonitinho, cheirosinho. Aí eu estava trocando o Miguel, quando ela foi ver, o Miguel estava dentro do banheiro, deitado na banheira, mexendo na água. Apoiado a barriga na banheira e mexendo na água. São as coisas que Deus faz. Aí o que Ele dá vontade de fazer? Dá um peteleco assim, como assim? Nós, sabe, a criança da cidade não adianta, mas você fica assim, aquilo traz, aí vem à tona, fala assim, por que eu não fechei a porta? Por que eu não lembrei? Por que eu não parei? Já falei para mim. São circunstâncias que Deus permite e que vão fazendo a gente se analisar, olhar. O que veio aquela hora? Veio o amor e o cuidado? Veio a preocupação? O que veio com a gente diante das circunstâncias que nós vivemos? Alguém que te fecha no trânsito, um chefe que passa a perna em você, alguém no seu trabalho que faz uma situação complexa, todo o momento político que nós estamos vendo, tantos políticos aí roubando milhões, mas milhões, irmãos, roubar milhões é muita ganância, né? Pô, 1 milhão faria a diferença na vida de muita gente. É o cara que é 100, que é 200, você fala assim, não tem nem o que fazer com tanto dinheiro, mas eles querem essa ganância. E aí o que a gente vê? Um monte de gente morrendo no SUS, pessoas com câncer esperando 6 meses para poder fazer um exame para ver se é câncer. Situações terríveis que acontecem, que vão tirando e vão nos incomodando para ver o quê? Por que eu creio que Deus tem permitido essa crise no nosso país? Para ver se a igreja acorda, para ver se a igreja para de olhar só para o seu umbigo e se preocupar só consigo mesmo e começa a clamar e a dizer, Senhor, eu não aceito, como servo de Deus, eu não aceito um governo corrupto. Eu não aceito viver num país onde o jeitinho é quem manda. Eu não aceito viver num país onde o mundo é dos espertos. São as provas, são as provações, são as dificuldades que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer, que nos fazem olhar para as coisas e valorizar, e reconhecer, e ver os detalhes. E há um perigo, queridos, quando estamos no deserto, que é fazer o que o povo fez. Eles viajavam, eles tinham ilusões, delírios sobre o Egito. Eles diziam, nós tínhamos cebolas, nós tínhamos. Eles não tinham nada disso, mas ficaram viajando, achando que o que tinha era melhor do que o que tem. Por quê? Porque está passando pela prova, e não é fácil passar no deserto. E infelizmente, queridas, esse povo passou 40 anos no deserto por causa da dureza do seu coração. Se tivessem sido sensíveis, se tivessem se quebrantado, se tivessem se dobrado diante do Senhor, não levariam tanto tempo. Assim como eu e você, meu querido e minha querida. Muitos de nós estão passando no deserto. Eu creio que nós passamos em vários desertos durante a nossa vida. Deus vai trabalhando fases, momentos, características, e são os desertos que vão trabalhando isso. Só que tudo vai depender de como é que eu me coloco, como é que eu me disponho diante do processo, diante do caminhar, diante daquilo que Deus tem. Ainda não chegou, mas eu quero crer que vai chegar, seja difícil como for.
Todos aqueles que puderam, fizeram um colégio, desde criança nós estamos vendo a escolinha do Miguel, começa ano que vem com 3 anos. Oh, meu Deus, com 3 anos já vai começar e vai embora. Deve parar lá nos 24, 25 anos, terminando a faculdade. Dos 3 são 21, 22 anos só, estudando por quê? Processo, preparação para chegar a um alvo de conhecimento, de cultura, de maturidade. É preciso passar pelo deserto, é preciso passar pelo caminho. Mas, queridos, olha que é algo precioso e tremendo. Quando estamos no deserto, nós conseguimos ver a provisão do Senhor. Só quem passa por desemprego consegue ver e valorizar algumas coisas que não valorizaram antes. Só quem está sem saúde consegue valorizar. Esses dias uma pessoa me ligou e falou: ai, pastor, minha vida está terrível, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: ai, querido, está terrível mesmo, você está cega, né? Não, pastor. Nossa, você está com problema respiratório, não está? Não, pastor. Você está sem uma perna também, não está? Não, pastor. Você está isso. Aí eu fui falando: reconheça o que você tem, valorize o que você já tem, seja agradecida por tudo que você tem. Dê graças a Deus. Não olhe para as coisas só olhando para os defeitos, para as coisas ruins, para os problemas. Queridos, vocês perceberam no texto quantas coisas Deus fez com o povo no deserto? Tinha maná que brotava do chão de manhã. Aí o povo ficou reclamando para Deus: pô, Deus, nós queríamos comer carne. Aí depois veio as codornizes que caíam do céu. Todo dia tinha água que saía do meio da rocha. Tinha rio com água margosa, a água se tornou água para beber. Tinha, queridos, uma coluna de fogo durante toda a noite para aquecer e dirigir o povo. Tinha uma nuvem para fazer aquela sombra. Eles não precisavam de protetor solar, porque Deus mandou a nuvem celeste para protegê-los. Durante o deserto, meu querido, minha querida, a provisão de Deus, a sustento de Deus, a cuidado de Deus. E aí vem o quinto e último princípio, queridos. Durante o deserto, o Deus da provisão se manifesta. Durante o deserto, Deus cuidadoso, misericordioso se manifesta. Mas se eu não caminho, se eu não dou o primeiro passo, se eu não reconheço a Deus, eu não consigo viver e reconhecer e viver a manifestação do Deus da fidelidade, do cuidado, do carinho. A gente se torna sensível e louva a Deus por qualquer detalhe que Ele nos faz. Por qualquer detalhe que nós vamos ver a ação poderosa de Deus, porque passamos pelo deserto. Dá para imaginar, nem a roupa do povo se gastou. 40 anos no deserto, eles não tinham como comprar roupa, nem fazer roupa. A roupa se manteve. Eu queria lembrar os amados irmãos e irmãs que o Deus quer se manifestar a todos nós. Deus quer se manifestar poderosa e soberanamente sobre cada um de nós, nos detalhes, nas coisas pequenas, também nas sobrenaturais, como a cura de um câncer. Nós louvamos o nome do Senhor, porque foi uma manifestação sobrenatural do Senhor. Mas a manifestação sobrenatural do Senhor também é a disposição, a paz, o ânimo, a vontade de caminhar, de perseverar. São manifestações sobrenaturais do Senhor, que vêm sobre nós, porque estamos caminhando, porque perseveramos, porque não desistimos do alvo. Meu amado, minha amada, lembre-se sempre: o nosso alvo é a terra prometida. Eu não sei qual é a sua terra prometida. Para alguns é um emprego, para alguns é um namoro, um casamento, para alguns é a salvação da família, para alguns é a salvação em morar com Jesus, porque aqui está difícil mesmo, lá o negócio vai ser melhor. Não sei qual é a sua terra prometida, mas eu sei que o Senhor nos chama a aprender, a aproveitar e desfrutar do processo até chegar na terra prometida. E uma das coisas que Deus tem me ensinado, mas intensamente, eu tenho falado assim: Mauro, você precisa aprender e ensinar o meu povo a descansar em mim. Isso é difícil, não é, queridos? No meio do deserto, no meio da luta, no meio da dificuldade, você descansar no Senhor. Só que quando não há descanso, não há fé.
Se eu não descanso, é porque eu não confio. Não é verdade? Vai que não vai dar certo, vai que Deus não vai cumprir, vai que vai ficar mais difícil esse deserto, e aí eu vou me antecipar, dar o meu jeitinho, fazer os meus caminhos. Precisamos, amados e amadas, descansar no Senhor, crer que vamos passar por todo esse processo, reconhecendo que Ele nos ama, nos conhece plenamente, reconhecendo que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, reconhecemos que precisamos dar um passo rumo à libertação, e esse passo de aceitar a Jesus, que é o primeiro passo, nos conduz a uma caminhada por meio do deserto, de lutas, de dificuldades, de provações, mas uma caminhada onde Deus vai se manifestar, aonde Deus vai prover, aonde Deus vai agir, aonde Deus vai falar, e não vai desamparar a mim e a você, e não vai dizer, ó, você está por sua conta. Mas se eu e você permanecermos como fiéis e tivermos os olhos fitos no alvo, o nosso alvo é Cristo Jesus, é uma vida digna, uma vida que glorifique, uma vida que o engrandeça. Se permanecermos firmes no alvo, nós veremos a ação poderosa, a ação sobrenatural, a ação tremenda, a intervenção do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, e poderemos testemunhar grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, ainda que ainda não estejamos lá, mas já estamos alegres por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Amém? Preciso te convidar ao grupo de louvor, e eles vão ministrar um cântico, e eu queria convidar você, meu amado e minha amada. Você sabe o que eu gosto de fazer? Quando eu conversei com a pessoa aqui na igreja dele, é proibido falar apelo, que diz que isso é feio. Eles falam chamamento. Que diz que apelo parece um negócio de forçar a barra, você está apelando. Mas eu queria fazer um chamamento. Queria te desafiar a caminhar com o Senhor, a crer que Ele é contigo, a crer que Ele não tem um plano meia boca para você, mas é um plano poderoso, soberano, e Ele está com você. Ele quer se manifestar na sua caminhada. Mas quem é que tem que tomar o passo? Somos nós. Quem é que tem que andar? Quem é que tem que aceitar o deserto? Quem é que tem que passar pelas dificuldades? Cada um de nós. Mas o prêmio da soberana vocação do Senhor é maravilhoso, é tremendo, não há palavras para expressar, meu amado e amada, o que há que espera por mim e por você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu convido você a se colocar em pé. E se você sentir o desejo do seu coração, a vir ao altar, a vir dizer ao Senhor: Senhor, eu quero dar um passo físico, de andar ao altar, mas expressando: eu quero dar um passo de permanecer contigo, e perseverar no teu processo de libertação, e perseverar no teu processo rumo à terra prometida, porque eu viverei o melhor de Deus, eu viverei os sonhos, os projetos, os planos perfeitos e maravilhosos que o Senhor tem. Isso, ainda que a situação esteja difícil, ainda que hoje, nesse dia, você esteja sem esperança, entristecido, sem alegria, sem muita fé. O pastor até falou, mas não estou acreditando
Quando o Senhor já começa a contemplar a sua manifestação, a sua fidelidade. Mas todos nós precisamos de Ti. Todos nós precisamos do renovo, da força, do poder que vem do Teu Espírito, Senhor, que nos move, que nos impulsiona, que nos dá esperança, que nos dá perseverança, que nos faz lembrar que o alvo é maravilhoso, que nos faz lembrar que não há nada melhor do que conquistar o alvo, do que chegar à terra prometida. Senhor, a nossa esperança está nisso. As lutas e as dificuldades são grandes, mas nós cremos que chegaremos lá. Nós cremos que pelo Teu poder, não pela nossa capacidade, não pela nossa condição, não pelo nosso merecimento, mas pela Tua graça, mas pelo sangue de Jesus, mas pelo Teu Espírito derramado e que habita em cada um de nós, nós chegaremos lá e nós declararemos grandes coisas. Fez o Senhor. Fortalece-nos durante a caminhada, fortalece aqueles irmãos que estão abatidos, entristecidos, desanimados, Senhor. Renova neles a fé, renova neles, ó Deus, a convicção de que vale a pena lutar. Move, Senhor, sobre a nossa igreja, para que nós estejamos sensíveis à fase que cada um está passando, que nós como igreja possamos entender que é preciso levar as cargas uns dos outros, e em alguns momentos carregaremos grandes cargas em favor, em amor de quem precisa, Senhor. Levanta-nos como igreja viva, levanta-nos como povo vivo do Senhor, cada vez mais sensível, cada vez mais disponível, cada vez mais desejoso de ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Clamamos a Ti, o Todo-Poderoso, clamamos a Ti, o grande eu sou, clamamos a Ti, o Senhor de toda a consolação, e agradecemos porque o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem agido poderosamente e fará muito mais, e fará muito além do que podemos ver, ouvir e imaginar. Nós oramos e abençoamos a vida do Teu povo, Senhor, declarando sobre eles o poder do Teu Espírito Santo, declarando sobre eles o renovo do Teu Espírito, Senhor, no poder, na autoridade, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar você que não veio à frente, venha buscar alguém que está aqui, dê um abraço apertado e se disponha, meu querido, minha querida, se disponha a estar ao lado dessa pessoa e dizer: eu quero caminhar contigo, eu quero ser uma fortaleza para você. Amém. Irmãos, estou sabendo se eu vou conseguir uma palavra também. Eu estava pensando ali, sentado no banco, que nesses momentos da minha vida, eu sou um pouquinho já no tempo de igreja, e alguns dos princípios que eu aprendi com os mais velhos aqui dessa igreja, com aqueles que me orientaram, que eu estou aqui desde meus 12 anos, honrar a vida dos pastores. Amém. Pastores. Isso é muito sério. Nós honrarmos a vida dos pastores. Responsabilidades que ele tem espiritual sobre a nossa vida.
Eu digo aos pastores, eu não gosto de sair da igreja sem a bênção do pastor. É algo muito significativo para mim, a bênção. Então, eu passei nesse tempo e honrando a vida dos pastores, mas era mais fácil para mim, porque, como eu falei, comecei aqui com 12 anos, então esse tempo foi passando. Eu era novo, os pastores eram mais velhos, as coisas se inverteram, eu sou bem mais velho, talvez o pastor se despede hoje de nós, tenha a idade do meu filho, mas eu amo os pastores. E é com alegria e com aquele sentimento da saída, do novo desafio, que tudo aquilo nós já ouvimos, o pastor Daniel esclareceu para a nossa igreja. O pastor Mauro e família, hoje é o último domingo, eles estão conosco na nossa igreja. É parte do processo da igreja metodista. Vai ter um novo desafio. E com certeza será bênção lá. Então eu vou pedir ao pastor Mauro, Daniel, Miguel e Daniel, aqueles que estão aí, vocês estão vendo, que possam vir aqui à frente, pastor. Eu vou pedir que vocês fiquem aqui mesmo desse jeito, assim, claro, que a igreja possa estar cuidando para vocês. E o Miguel é o jeito que ele é, tá? Porque vocês vão ver que isso é palavra de Deus, está na palavra de Deus. E eu gostaria de, nessa pequena programação que a gente fez, é rápida, é pequena, mas expressar o nosso sentimento ao casal. O Salmo 128, vou mostrar a oportunidade de abrir. O Salmo 128 nós gostaríamos de deixar, o pastor Mauro, Dani e Miguel e Daniel também, a nossa palavra para vocês. E ler desta forma, como ele diz, no versículo 1, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos é uma marca de vocês. Serão felizes, com certeza. Versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. É uma promessa. E apesar do momento que passa, ela se cumprirá na vida de vocês. Versículo 3, versículo 4: tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como repente de oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Eu diria que nós poderíamos olhar a vida de vocês e escrever esse texto, mas o texto foi escrito lá. E o texto reflete a vida de vocês. Versículo 6, versículo 5, versículo 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel, paz sobre a vida de vocês. A bênção do Senhor já está com vocês e continuará sobre a vida. Esse é o salmo que nós deixamos e que leva como a nossa uma palavra, que é a vida que reflete o que nós sentimos dentro de vocês. Vocês chegaram aqui humildes, quietos, simplicidade de vida, conquistaram nossos corações. Vocês chegaram em 2, vocês estão saindo em 4. Então a nossa saudade, o nosso sentimento é muito maior, dobrou por vocês. E tem alguns ministérios, algumas pessoas gostam de falar uma frase para vocês. Então eu vou convidar aqui o Wesley, o Milton, a Gabi e o Binho falou comigo, pelo menos depois espero que eu falarei o nome dele. Gabi. A pergunta que a gente fez para eles foi o seguinte, né? O que significou o pastor Mauro e a sua família, ou no seu ministério, na sua vida, naquilo que realizaram? Gabi, as mulheres primeiro. Vou chorar. Bom, para mim, você ser uma família muito abençoada, não tanto para mim, para todo mundo. E exemplo da minha vida, porque sempre eu estava desesperada, assim, quando eu precisei de uma palavra, de um conselho, vocês estavam sempre dispostos a me ajudar. Uma ligação, para mim foi muito importante. Pastor, muito obrigada, Dani. Eu sempre fui também na casa de vocês, não saio de lá até hoje. Mas com muito carinho, eu quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, por ter colocado vocês na minha vida e pelo carinho, pelo cuidado que vocês têm comigo. Eu tinha falado 3 palavrinhas para mim, que bênção.
Wesley. A minha palavra também é de gratidão. Eu cheguei para o pastor Mó, falei, pastor Mó, estou precisando de um professor para a escola dominical. Sei que tinha muito a fazer. Você me chamou, eu vou. Muito obrigado. Em nome do Ministério da Unidade Familiar, nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Mauro, pela Dani, pelo empenho, pelo trabalho, pelo carinho e o amor com que eles acolheram, entraram no Ministério, trabalharam bastante. E isso ficou marcado para nós. E uma marca muito importante, o amor que eles dedicaram a todo o Ministério, principalmente em conta de casais com Cristo. E nós vamos falar assim, vamos sentir muita falta, mas não vamos não, porque eles vão participar da família. Então, por enquanto, essa é a palavra nossa. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. Na conversa que eu tive pela manhã com o Binho, por algum motivo, você perguntou isso lá, mas eu fiz a pergunta para ele, aí ele respondeu, conversando com ele. Então, também gostaria de transmitir a vocês, pastor e Dani, que pode ser por um tempo. O pessoal segunda e terça, quinta-feira aqui, alguns pastores acompanham determinados períodos, de um momento em período, o pastor Mauro acompanhou também o grupo do jiu-jitsu aqui nessa igreja. E o Binho falou assim, que as palavras fizeram a diferença de muitos que estavam. Inclusive, talvez ia tentar trazer um deles hoje à noite, não foi possível. Mas as suas palavras fizeram muita diferença na vida deles. E como igreja, eu acho que nós podemos refletir a partir da mensagem de hoje, né? O seu temor e fidelidade para com a palavra de Deus, uma marca com nós. A dupla dinâmica aqui, Rogério. Pois é, falando em marcas, pastor Mauro deixou algumas marcas aqui na nossa igreja. A primeira é justamente, não é para falar apelo, né? Os chamamentos, os convites ao altar que edificaram tanto a nossa vida. A palavra pregada é tão marcante, adia tanto no coração que a gente não tinha hora de vir aqui para o altar. E isso é uma marca que ficou. A nossa igreja parece que tem um chamado para um ministério junto aos hospitais, né? A gente tem o trabalho da categoria, o coral para cantar, e algumas vezes os jovens, a mocidade foi. E você estava duas vezes, né? E você estava lá presente, junto. Isso deixou uma marca, né? Nos corações. Uma marca que você deixou aqui na nossa igreja também. Como a Gabi falou, a sua paciência, a sua atenção em ouvir a todos que te procuraram. Às vezes, o culto tinha acabado, todo mundo estava quase apagando as luzes, mas tinha alguém aqui no cantinho conversando com o pastor. Ele ficava pacientemente ouvindo as suas orações. Então isso marcou também, esse seu jeito de dar atenção às pessoas de uma maneira tão especial. É uma marca que vai ficar aqui na nossa igreja e nos nossos corações. Quando a Dona Mazonina estava internada, o Marcelo estava lá, e me mandou um WhatsApp. Falou, ela gostaria tanto que o pastor Mauro viesse aqui. Aí eu mandei um WhatsApp para o pastor. No mesmo dia, ele já estava lá no hospital visitando a e ele visitou muitas outras pessoas. Tem um lado da vida pastoral que a igreja, no geral, talvez não consiga enxergar ou perceber, mas tem essa atuação junto de cada um, de algumas pessoas fortalecendo vidas que refletem na vida de toda a igreja. Isso se fez com tanto amor, com tanto carinho, que a gente tem que agradecer. É uma marca também que ficou. O seu amor pela missão. Você acha que é um dos melhores garotos propagandas em Semana com Jesus? Se não me engano, foi a marca que você conheceu até, não conhece? Aí, já tem um fruto. E essa é uma marca muito, acompanhou alguns juvenis, alguns jovens na Semana com Jesus, e a gente viu a diferença na vida dessas pessoas. Então essa é uma marca aí, você pode pôr na camisa de Semana com Jesus, que você é o melhor garoto propaganda. E também o dom da amizade. Às vezes a vida pastoral tende a ser um pouco solitária, as pessoas se afastam, você se abre para ser amigo e deixar ser amigo. E a gente também teve um presente desse dom de amizade dele, que foi o apoio que você deu ao Pedro Pascoal. Ele veio para cá, machucado, essa igreja acolheu e você acompanhou a vida dele. Então, se a gente também sabe como ele foi bênção na vida de tantas aqui, foi porque você também teve esse apoio, esse dom da amizade, do apoio, de pastorear os amigos. É uma marca muito profunda do seu ministério.
E também, logo no começo do culto, a gente vê uma coisa. Outras pessoas podem ter falado antes, podem falar depois, mas quando a gente fala, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Não tem como não lembrar você. Deus é bom em todo tempo, por isso que esse tempo todo aí com a gente. Por isso a gente não está fazendo uma despedida, é um envio, né, para você abençoar outro lugar, mas as marcas estão aqui para sempre. E uma marca, sempre no final do culto, a bênção cantada, né? As bênçãos em forma de canção, é uma marca muito profunda. E por isso a gente tem uma surpresinha no final do culto para você. Então a gente tem ainda mais um momento de abençoar a vida de vocês, assim como vocês têm abençoado grandemente a vida da gente. Nós temos algumas lembranças ao pastor, então eu pedi a Gabi, Fabiana, que vem entregar uma lembrança da igreja para todos vocês, viu? Mesmo que o Miguel e o Daniel não estejam ainda entendendo, mesmo recebendo presente, espero que vocês possam estar lembrando desse momento. E também o Ministério de Casais, através da Miriam e Boris, também gostaria de estar presenteando ao casal. É um momento para nós, irmãos, é muito importante isso, que a gente possa ter essa lembrança, né? De honrar. Vou pedir para projetar, o texto que nós vamos estar lendo ao pastor, mas que a igreja também possa estar acompanhando essa leitura. Finalizando. Uma leitura que gostaríamos de deixar com vocês é você envio, porque estão sendo enviados, meus irmãos, essa autoridade do bispo nomeia, pastor Daniel foi contrário. E a igreja tem esse momento também, então eu gostaria de deixar com vocês. Pastor Mauro, o Senhor Deus, o Pai, chamou e o vocacionou para o ministério pastoral. Tivemos a alegria de compartilhar os seus dons, o seu ministério na vida da nossa igreja e nas nossas vidas pessoais. Fomos edificados por meio da pregação da palavra, da ministração dos sacramentos, das orações intercessórias, das visitações, da sua dedicação, do seu amor, bem como da sua família. Nós, como Igreja Metodista Central em Santo André, parte do povo chamado metodista, e integrantes da grande família da fé, espalhada por toda a terra, agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua família, e continuamos o nosso compromisso de honrar seu ministério e interceder constantemente pelo Senhor e pelos seus. Que Deus abençoe este novo tempo ministerial em sua vida, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém? Amém. Nós teremos, lá no final, ainda uma pequena, assim, da bênção cantada na Sedicura. Agora, então, se o pastor quiser ter a palavra, alguma coisa, né? Acho que poderia passar o pastor, não sei, o pastor Mauro. Amém. É com alegria e com tristeza ao mesmo tempo, né? A despedida do pastor Mauro, que vai continuar o seu ministério pastoral a partir do primeiro domingo de fevereiro na Igreja Metodista em Osasco. Então ele foi nomeado para lá, depois de passar 3 anos aqui conosco, 4 anos, né? 4 anos, é verdade, 4 anos conosco. Talvez seja uma forma assim de Deus estar preparando, né, o Mauro para este trabalho, né? Através do amor dos irmãos, através da caminhada dos irmãos, porque não é só pastor que ensina a igreja, a igreja também ensina ao pastor. Eu tenho certeza que o pastor Mauro foi ensinado pela igreja.
também como pastor titular desta igreja, neste período de 4 anos, eu quero agradecer ao pastor Mauro pela sua dedicação, pela sua submissão, pelo seu carinho, pelo seu amor demonstrado para com a igreja. Nós podemos dizer que caminhamos afinados e em harmonia esse tempo todo. E também eu quero aqui destacar o papel da sua esposa. Esposa de pastor não é pastora, porque o vocacionado é o pastor, mas a esposa do pastor, ela tem um importante papel. Sabe o que é? A presença constante ao lado do pastor. É muito importante, Daniele, esse seu trabalho, você estar ali, o pastor podendo olhar para você. A presença física da esposa do pastor é muito importante, assim como para mim é importante ver a Roseli aqui ao meu lado. Então, você desempenhou esse trabalho, esse papel, certamente orando por ele a cada momento. Então, você não estava sozinho, você estava com a sua esposa, e a sua esposa abençoando a sua vida. E eu tenho certeza que lá em Osasco, vocês continuarão sendo bênção, e o Senhor estará usando a vida de vocês ali, como usou aqui para nós. Amém. Vai ser difícil não chorar. Mas nós louvamos a Deus por esses 4 anos que pudemos, como o pastor compartilhou, aprender, conviver, crescer com cada um de vocês. Louvamos a Deus pela disposição dos irmãos que ouviam e que pelos feedbacks que a gente ouvia, se alguém sugerindo alguma coisa, pela confiança, né, em nos deixar aconselhar, e conversar e orar com vocês. E uma marca que ficou assim muito marcante para nós foi o amor com que nós fomos recebidos. E não só o amor para nós dois, mas o amor para esses pequeninos bagunceiros aqui. Que nós louvamos a Deus por ver todo o cuidado, carinho, preocupação. Quando o Daniel estava internado, quantas pessoas ligaram, se preocuparam. Os carinhos e os presentes que nós ganhamos foi algo assim maravilhoso. Os 2 chás de bebê que nós fomos assim tremendamente abençoados, não só pela presença, mas muitos irmãos quase que cuidaram do chá todo para nós, dos detalhes, das coisas. Então foi assim, foram marcas tremendas de amor, de carinho. E uma marca que eu tenho louvado a Deus e compartilhado sobre esta igreja de Santo André, o nosso irmão Maurício falou, é uma igreja que honra os seus pastores, que valoriza, que reconhece isso, que diz algo que é difícil para o pastor dizer para a igreja, você tem que honrar, porque parece que ele está querendo bajulação, mas é um princípio espiritual. E eu louvo a Deus que creio que essa igreja tem sido tremendamente abençoada, porque aprendeu a honrar os seus pastores, aprendeu a cuidar, a orar, a estar ao redor. Louvo a Deus pela experiência, né? Por não estar trabalhando, pude participar da reunião de oração durante todo o ano passado, e porque foi uma experiência também muito preciosa. Estar aí, orar e crescer junto com os irmãos. Então nós queremos agradecer, Deus, de coração, por todos esses 4 anos, que foram maravilhosos, foram tremendos nas nossas vidas. Amém? Junto com os casais, foi uma bênção. Louvo a Deus pelo encontro de casais com Cristo. Já está falando com a Dani. Nós temos um plano para levar, então guarda 10 vagas para a gente. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir 10 casais no Osasco no próximo encontro, porque nós cremos na ação do Senhor. Louvamos a Deus pela disposição dos irmãos em fazer um projeto tão bonito e tão impactante nas vidas dos casais. Amém, queridos? Amém. Agradecemos a presença de todos, em especial aqueles que nos visitam. Porventura haveria alguém que nos visitando hoje de primeira vez? Algum visitante de primeira vez? Amém. Lá em cima a galeria está cheia, glória a Deus, né? O pessoal já está voltando de férias, isso mesmo. Vamos então nos colocar em pé, recebemos a bênção do Senhor. Lembrando que logo após o culto, os juvenis terão a sua reunião lá no salão menor. Ao final do culto, vamos subir ao salão menor. A gente vai receber a bênção antes da bênção pastoral. Então, convido a todos nós a cantarmos as bênçãos que o pastor cantava para a gente. Espírito Santo de
Declaramos a bênção do Senhor. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém, Jesus. Glória a Deus. Complemente o sermão e diga assim para ele: irmão, saia do deserto e entre em Canaã.